Quem foi o desgraçado que teve coragem de dizer que Mensagens para Isabelle é uma comédia romântica? Que comédia romântica é essa que me fez chorar do início ao fim do filme? Mensagens para Isabelle, o novo filme da Netflix, é quase um soco. Esquece o romance água com açúcar. Aqui a água é com cloro. Eu sou Ana Ávila, sou a criadora de conteúdo que ama filmes, séries e cultura pop. E hoje vamos falar desse filme que me mudou como pessoa. A premissa do filme é basicamente quando nossa protagonista, a Jill, manda mensagens de voz para sua irmã que faleceu, mas elas acabam sendo enviadas para um desconhecido que herdou o número da irmã dela, que começa a se apaixonar pela Jill só ouvindo as mensagens. Primeiro vamos falar dos pontos principais do filme, pontos que me fizeram me emocionar, amar ele com todas as minhas forças. Mensagens para Isabelle foi um filme que me impressionou desde o início, porque ele teve um prólogo muito bom. Ele conseguiu mostrar a personalidade da protagonista, conseguiu mostrar a relação entre as duas irmãs, a força do amor entre elas, conseguiu antecipar pra gente o que ia acontecer e você teme que a irmã dela morra, mesmo você sabendo que essa é a premissa do filme. E ele conseguiu dar pistas pro futuro. O começo ele consegue se amarrar com toda a história e você vai percebendo isso ao longo do filme, quando a história vai se passando. A Izzy, desde criança, ela tá muito debilitada e as duas se têm pra tudo e é muito lindo porque você espera quando uma irmã tá doente e a outra tá vivendo a vida normal, você sente que a outra pode se sentir meio excluída e a Jill não, ela faz de tudo pra que a Izzy se sinta incluída na vida dela. A Jill meio que vive pela irmã dela, pra irmã dela poder ter experiências por meio da Jill. E eu acho... Ai, gente, o filme consegue emocionar. Eu comecei a chorar logo nos primeiros 10 minutos. E aí, quando ela finalmente perde a irmã dela, mesmo que tenha passado só 10 minutos de filme, você já sente uma perda avassaladora, gente. É muito doloroso quando a mãe dela liga pra ela e conta que ela não conseguiu e Jill tenta falar, não, onde ela tá? Onde ela tá? Ela não acredita que aquilo aconteceu. Cara, aquilo me pegou, quebrou minhas pernas totalmente. Mas sinto sua falta. Então o filme já começa mostrando que a Jill vai passar por uma jornada de luto e superação muito difícil. Esse filme me surpreendeu porque ele não deixou nenhuma ponta solta. Não tem nada que você procure e que o filme não plantou e não colheu depois. Eu achei isso muito bom. Tudo era interligado, tudo o que eles falavam era importante. Quando o Wes tem um amigo hacker, aquilo vai servir para alguma coisa. Quando ele põe o casaco nela, quando eles estão conhecendo São Francisco, isso serve de alguma coisa também. E eu achei isso maravilhoso. O filme é realmente muito bem escrito. E ele é muito cativante. Eu fiquei apaixonada vendo o filme, parecia que eu tava nas nuvens e fazia muito tempo que eu não vi uma comédia romântica tão bem feita e que tivesse me emergido tanto. Eu tava completamente entregue na história deles. Tô em detox de homem. Eu tô em detox de mulher, então eu não vou te beijar. Mesmo que você implore, eu tô fora. E mesmo que seja um filme que você já saiba tudo que vai acontecer, você já espera a maioria das coisas, você embarca na história. E o filme ele consegue surpreender em muitos momentos, tá? Porque ele te prende, ele rende boas dinâmicas entre os personagens. Todos os personagens têm uma química muito boa, não só o casal, mas eles com o resto do elenco, por mais que seja pra dar raiva, a química dela com os personagens da cozinha, que é pra gente ficar com raiva, funciona muito bem. Você fica com ódio do chefe dela, daquele cara que eu esqueci o nome dele, que é louro. Não lembro, o incel lá que tem lá. Eu fiquei impactada como todo mundo foi muito bem, até pra causar raiva em você. E a partir dessas dinâmicas, você entende o gosto da Jill por homens, e você logo entende, minha irmã, só o dedo podre, a ficha tá salgada. E o filme, ele é tão atual que dá raiva. Tem aquele coach de relacionamento, aquele Regé Page da Shopee. Cara, ele é muito parecido com o Duke, gente, de Bridgerton. Ele é muito parecido. Aí ele vem com todo aquele papo, aí porque ele é coach de relacionamento, então ele sabe ter responsabilidade afetiva. E aí ele dá um ghost nela. Ele fica com ela e depois some. E aí quando ela vai na gravação do podcast desmascarar aquele babaca, é um ponto alto do filme. Cara, eu tava deitando pra aquela protagonista. Que protagonista maravilhosa. O jeito que construíram
a relação, né, o relacionamento dela no filme e a jornada dela do luto foi muito bonito, porque uma coisa não atrapalhava a outra. Você conseguia ver o romance acontecendo, você conseguia ver que ela estava passando por aquilo, ela ainda estava sofrendo, mas ela estava seguindo em frente. Ela estava tentando, mas a dor pela irmã dela ainda estava ali, porque ela estava bem na frente das outras pessoas, mas ela continuava mandando mensagens de voz para a irmã dela. Então o filme mostra isso de uma forma muito sensível, muito delicada e muito sutil. E ainda tinha a jornada pessoal dela de querer ser confeiteira. Era um monte de coisa junta, mas ao mesmo tempo elas se casavam. Sobre o restaurante, quando ela dá tudo de si, porque ela quer ser confeiteira naquele restaurante, né? E aí você já sabe quem vai ficar com a vaga, que é o cara menos qualificado, porque o chefe dela é um babaca. E babacas contratam outros babacas, mesmo que ele não seja tão qualificado quanto quem realmente merece. Mas quando ela faz aquela sobremesa, que ela se orgulha muito, porque foram ingredientes que ela misturava quando ela era criança com a irmã dela. E aí aquele chefe babaca, cara, que ódio desse personagem, que ódio. O meu chefe é um surtado, parça. Ei, Finerá! Sim, chefe! Ela é muito corajosa e ao mesmo tempo ela duvida muito da capacidade dela. E você fica, meu Deus, tu é melhor que isso aqui, porque tu acha que tu não consegue? Eu olhava pra ela e ficava, meu Deus, essa sou eu. Aparece um cara legal e quando ela descobre, quando tudo dá errado, ela fala, é claro, tinha que ter alguma coisa, tipo, eu não tenho sorte. Nada bom ia acontecer comigo, eu não tenho sorte pra isso dar certo. Tava muito bom pra ser verdade. Aqueles caras que ela saiu, aquele emprego, ela aceitava tão pouco sem perceber o potencial dela, que ela merecia mais. Porque às vezes é isso, a gente se encolhe pra caber em certos lugares que a gente não percebe que a gente merece mais. E esse filme fala sobre isso, uma jornada de transformação que é pra transformar a protagonista e para transformar a gente também, se você se identificar com ela o suficiente. A gente já tinha visto o quanto a Jill tem personalidade. Isso aí a gente já sabe. Mas a cada cena você via o quanto fazia sentido o Wes se apaixonar por ela. Não tinha como ele não se apaixonar por ela. Ela é apaixonante, ela é maravilhosa. Gente, esse casal. Inclusive eu tenho uma séria reclamação, porque esse filme me fez querer acreditar que um cara ia chorar, sofrer pela mulher que ele ama, ouvindo Taylor Swift. Isso não se faz nem com o pior inimigo, né? Você devia ser presa. Mas falando sério agora, que a gente fala sério aqui nesse canal, hein? A gente é sério. Eu queria falar sobre o Wes. Muito lindo. Gostei muito. Queria roubar ele da protagonista. Muito me agrada ele. Gostei. Ele não é o par romântico que a gente tá acostumado. Ele não é o par romântico que eu achei que ele seria. E aí, o que é que tá acontecendo, gente? O que é que tá acontecendo? Como não vamos criar expectativa? Se a Netinha faz um filme em que o par romântico, o nosso galã, ele é respeitoso, romântico, responsável, ele tem medo que ela descubra pra não magoar ela, mas ao mesmo tempo ele faz tudo certo e ele é todo encantador, todo charming, né? Charming. Ele é apaixonado, ele é um príncipe, gente. Ele é um príncipe da Cinderela. Ele é um Philip da Bela Adormecida, que pra mim é o auge do principesco. As cenas que ele fica nervoso quando ela cita o nome da irmã dela... É engraçado porque você entende como ele chegou nesse ponto e como ia ser difícil ele conseguir reverter. Como ia ser difícil ele conseguir contar que conheceu ela por causa das mensagens de voz. Você passa um leve pano. Eu tava passando um leve pano, que eu tava compreendendo, eu tava tendo empatia. Não é por causa do cabelo dele perfeito, que parecia ser mais hidratado que o meu. Não foi por isso que eu tava passando pano pra ele. Eu passei porque eu realmente entendia o lado dele. Eu realmente entendi, tá? Para! A trama, ela é feita de uma forma tão sutil, tão natural, que você vê ele entrando nessa situação, você vê ele querendo conhecer ela, porque ele se apaixonou pelas mensagens de voz. E aí ele conhece ela, e como é que ele vai falar que foi por isso que ele foi conhecer ela, que é por isso que ele conhece ela, que ele vem ouvindo as mensagens dela pra irmã dela há meses, ou há semanas, o filme não especifica a linha de tempo. Ele se apaixona pela personalidade dela. Parece aquele Divergente. Não tem um livro Divergente? É Divergente não, é a Hospedeira.
A hospedeira, né? A hospedeira que ele se apaixona pela alma da pessoa. Ele se apaixona por ela antes de saber quem ela é, como ela é. Ele se apaixona pela mente, pela personalidade, pelo jeito, pelo humor. Gente, aleluia, arrepiei. Ele errou em não ter dito a verdade. Mas ele errou tentando acertar. A gente passa esse paninho. E foi uma comédia romântica em que o nosso galã, ele cometeu um erro, mas ele não foi babaca. Em nenhum momento. Tipo, ele... Tá certo, ele ter mentido, pode ter sido um pouco babaca, mas ele não fez nada babaca que fizesse a gente ter raiva dele. Não fez. E eu fiquei muito feliz por isso. Muito pelo contrário, ele é um apaixonado cavalheiro até o final. E eu fiquei muito feliz, muito iludida. Muito obrigada, Netflix. O Nick Robinson e a Zoe Deschanel, eu não sei se é assim que se fala o nome dela, eu sempre chamei ela assim, de Deschanel. Eles funcionam muito bem juntos. Eu não imaginava essa combinação, mas ela funcionou muito bem. Porque que química, senhoras e senhores. O Nick, eu suponho que o nome dele é Nicholas. Eu já vi ele em muitos filmes. Você também já deve ter visto ele em muitos filmes. Dele adolescente. Eu não sei se ele tá em I Love Simon, se ele tá na Quinta Onda, ele tá em um monte de filme. Quando ele era adolescente, né? Fazendo o irmão de alguém, o filho adolescente de alguém. E aí, quando eu olhei todos os filmes que eu já tinha visto dele, eu falei, menino... Como tu cresceu. Está um pitel nesse filme. Um pitel, um pão. A Zoe, ela é minha diva. Eu vi tanto filme por causa dela. Meu amor por ela começou porque ela protagoniza a minha comédia romântica preferida da vida, que é O Plano Imperfeito. Então, ela é uma das minhas atrizes preferidas por apego emocional que eu tenho nela. E eu consigo me conectar e me identificar com todos os personagens dela. Talvez isso seja porque todos os personagens dela são muito parecidos. Talvez seja, mas eu não me importo, eu amo todos. Esse é o verdadeiro significado da carne. Caiu no prato da carnívora. Porque a Jill, ela é uma diva, cheia de referências. Ela é nossa. Já estão. Ela é nossa, Lorelai Gilmore. Ela faz referências o filme inteiro sobre filmes, sobre cultura pop. E o filme tem algo que o filme fez. Filme safado. Por isso que ele me pegou. Ele sabia como conquistar a gente. Ele colocou Taylor Swift pra tocar duas vezes. A primeira, o filme... Eu não acreditei que o filme fez isso. Ele colocou Marjorie pra tocar. A segunda vez que ele tocou foi quando o Wes estava sofrendo por ela, porque eles terminaram, porque ela achou o telefone no casaco dele. E eu achava que era a trilha do filme, mas não, eles estavam ouvindo na casa dele. E eu achei isso lindo. A piada da piscina, gente, me tirou uma gargalhada tão sincera, porque o amigo dele fica brigando com ele, falando, você não vai passar o ano novo aqui, na fossa, não vou deixar. Aí eles caem na piscina e o Wes fala, look what you made me do. Very nice. Look what you made me do. A estética do filme é linda, é apaixonante, é uma estética tão acolhedora. Eu queria morar no apartamento da Jill, eu queria morar no apartamento dela. A atmosfera, aquela cena do final, quando a Jill tá dançando e a irmã dela aparece dançando atrás dela, pra mostrar que ela estaria sempre ali. Eu já tava chorando. Eu tava chorando desde o início do filme. Mensagens pra Isabelle conversou muito comigo. Ele foi um filme que conseguiu equilibrar o romance, que é construído de uma forma fluida, com os conflitos individuais de cada protagonista. Também equilibrou com a comédia, que trouxe uma leveza para alguns momentos. Teve alguns momentos que você ri de constrangimento, ou você ri porque realmente foi engraçado. Né? Comédia, assim. Eu digo comédia, mas foi uma jarra de drama e um tico assim de comédia, ó, no conta-gota. Porque o filme consegue fazer você rir e chorar o tempo inteiro. E se apaixonar pelo casal. E pelo Wes, na maioria do tempo. Porque ele põe o casaquinho pra ela, porque ela sentiu frio, porque ele sentiu a mão dela gelada. E ele é um nerd que coleciona figurinha. Aí me quebra. Você é um nerd que coleciona figurinha? Eu queria fazer uma coleção de canecas. Eu ainda vou conseguir. Então, mesmo o filme tendo muitos clichês, o fato dele ser um clichê também, eu sei que tem muitos filmes com essa temática, né? Mas o filme consegue ter muita personalidade, oferecer um romance saudável, uma história muito bonita e muito satisfatória. E por mais que eu tenha sofrido
e eu não vou chorar lembrando do filme, eu tô bem. Eu fiquei muito feliz de ver ele. E eu amei que a Netflix fez dele. Netinha, eu sei que eu xinguei você por me fazer acreditar no amor impossível. Mas muito obrigada, fiquei muito feliz. Muito obrigada por fazer esse filme. Eu amei, se você não assistiu, você pegou um monte de spoiler, mas vai assistir assim mesmo, porque vale muito a pena. Só tô dizendo. Então é isso. Por que eu falei assim? Então é isso, gente. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na tela. Comenta aqui embaixo se você assistiu esse filme, se você gostou e chorou tanto quanto eu. Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal eu falo muito sobre filmes, séries e cultura pop. Então se você gosta de tudo isso, faz parte da nossa comunidade. Vem ser minha amiga, vem ser meu amigo, que aqui é muito legal. Então é isso, eu fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!